o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Aqui meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas no Movimento Espírita de Campo Grande, Rio de Janeiro. E é um prazer enorme estarmos nesse espaço do YouTube, no canal do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Agradecendo o convite da casa para que hoje possamos estudar um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, traçado por ele através do seu evangelho de amor, de luz, de esperança, para que nós possamos melhorar a cada instante, a cada dia, possamos fazer ao nosso próximo e a nós mesmos aquilo que Deus espera de nós. Então, diante disso, nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos iniciar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado. Agradecemos cada instante, a cada minuto, cada oportunidade bendita de crescimento, de paz, de esperança. Que possamos a cada dia ir exercitando seu amor a nós e ao nosso próximo, em cada situação que nos apresente. Jesus, amigo, te agradecemos por tudo e possamos fazer o estudo da melhor forma possível. Obrigada, Senhor, e que o Senhor possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar sobre o capítulo 24, dos itens 8 a 10, que nos fala: não ponha a candeia debaixo do alqueire, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre não ir aos gentios, né? E nós tiramos um pouco desses ensinos do Evangelho, mas também do estudo aprofundado da doutrina espírita, né, do tomo 2, que fala dos ensinos e parábolas de Jesus, a parte 1. E são os ensinos diretos feitos por Jesus para nós, né? Então, esse texto evangélico, ele nos fala de 3 ensinamentos. Nós vamos ficar só com o primeiro, mas ele nos fala também de que nós fôssemos aqueles discípulos, nós, discípulos de Jesus, que nós dessemos de graça o que de graça recebemos. E também que nós, ao nos hospedarmos na casa de alguém, que a gente não ficasse com raiva de ninguém, que nós aceitássemos aquela hospedagem e que fizéssemos e que divulgássemos a sua doutrina de amor e de esperança. Mas nós vamos ficar apenas com a primeira parte desse texto evangélico, onde então Jesus nos coloca assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Não ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, essa é a primeira parte desse estudo, que é a parte que nós vamos fazer hoje, né, nesse momento. E nós vamos ter algumas interpretações desse texto evangélico. Então, Jesus enviou entre estes 12 e lhes ordenou, dizendo: quem são esses 12? Os discípulos de Jesus, aquele colégio apostolar formado dos 12 apóstolos, que eram aqueles que lidavam diretamente com o Mestre Jesus, aqueles que estudaram com ele durante os 3 anos em que Jesus manteve o seu missionato. Ele fez com que ele levou pela educação esses espíritos a se desenvolverem cada vez mais. Eram espíritos escolhidos? Sim, espíritos que vieram com essa missão, com essa tarefa de juntos propagarem a doutrina de Jesus. Então ele coloca esses 12, fala para esses 12, né, não irem pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está em Mateus, aí no capítulo 10, 5 a 6. Depois a gente fala mais um pouquinho do restante do estudo. E aí, na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais em curso, tudo se circunscrevia e localizava, né? E nós sabemos que Israel era um pedacinho do globo, um pedacinho muito pequeno. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram
entre os hebreus é aquele que é estrangeiro ou não professa a religião judaica. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com que se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou do cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E isso é mesmo. O que Jesus está nos colocando aqui, que o nosso mestre está nos ensinando, que ideias têm que ser renovadas constantemente, né? Então, com isso, aquelas ideias que nós tínhamos anteriormente das religiões, elas vão progredindo ao longo da humanidade, conforme nós, espíritos encarnados e desencarnados, estamos aqui no planeta crescendo, nos evoluindo espiritualmente, as ideias também vão progredindo, outras vão sendo trazidas, né? E ao longo da humanidade, a gente vai vendo, da história da humanidade, nós vamos vendo que isso acontece. Considerando, porém, a época, vemos que as instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras. Ele manda o quê? Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, evitando os povos gentílicos. E que motivo justificava essa orientação do mestre? A resposta é simples. E os seus discípulos não possuíam condições para lidar com as diferentes interpretações religiosas existentes, uma vez que conheciam apenas os ensinamentos da lei judaica. Eles, os discípulos, deveriam focalizar suas pregações aos irmãos de raça, né? Importa considerar também que Jesus, de certa forma, estava submetendo os seus discípulos a um teste, treinando-os para as futuras lutas que haveriam de passar na difusão do cristianismo. Quando nós estamos em uma determinada religião, nós estudamos, nós vamos conhecer essa religião, não é? Essa doutrina que tem aquela religião. Porém, para que nós possamos passar para os outros, nós temos que ter esse conhecimento. E aí o que acontecia? Os judeus, né, os discípulos de Jesus, aqueles 12, naquele momento, eles tinham apenas o conhecimento daquela doutrina de Jesus, passada por Jesus, mas o conhecimento da lei judaica. Então, do conhecimento judaico. Como é que eles iriam chegar a outros povos com uma diversidade diferenciada de culturas, de conhecimento e conseguir chegar ao coração desses povos? Então, Jesus coloca, vai primeiro aqueles que vocês vão conseguir entender e se fazer entendido, né? Os judeus já conheciam o Deus único, já tinham conhecimento do monoteísmo. Os outros povos gentílicos, ou seja, aqueles povos que não eram judeus, eles não acreditavam no Deus único, eles acreditavam no politeísmo, então nos diversos deuses. Então tinha que começar da base. E para isso eles não estavam preparados, os discípulos de Jesus não estavam preparados. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do espiritismo. Os incrédulos, sistemáticos, obstinados, zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade. Não é? Por que nós vamos procurar aqueles que não querem? Então, tem que ir aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política, né? No item 10 desse capítulo 24, nos fala sobre isso. Kardec coloca, então, que nós devemos saber a quem nós vamos nos comunicar, a quem que nós vamos conversar, com quem que nós vamos colocar, inclusive, hoje, a doutrina espírita. Se aqueles que não querem, não vamos forçá-los,
nós temos que respeitar o momento de cada um, né? A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvir a mesma coisa incessantemente repetida, porque verdades são verdades, elas vão continuar, né, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. Então é como Jesus coloca para nós, né? Na parábola do bom semeador, o que ele fala para nós? Né? Que todos nós teremos que estar com o nosso solo próprio para que as sementes possam germinar. E mesmo aquele solo que está próprio, que já está pronto para ser germinado, mesmo aqueles vão ter rendimentos diferentes. Então, assim com cada um de nós. Não adianta a gente jogar ideias nas pessoas, forçá-las, como se a gente estivesse forçando aquelas pessoas a aceitarem as nossas ideias. Então, temos que respeitar o tempo de cada um. E se a pessoa quer realmente aprender, se a pessoa quer realmente ter contato com os ensinamentos da nossa doutrina. Se a pessoa não quer, devemos respeitá-los. Também devemos saber que precisamos estar o quê? Preparados. Né? E isso aí nós vamos levar essa reflexão também. Se não estamos em condições de realizar trabalhos de maior vulto, devemos realizar os encargos menores, ou seja, isso em qualquer situação, na nossa vida material como na nossa vida religiosa. Nós devemos estar aptos, preparados para o cargo que vamos estar desenvolvendo aonde estivermos. Então, aqueles que são mais compatíveis com as nossas habilidades, enquanto vamos nos exercitando para um dia desenvolver trabalhos de mais significado. Isso também mexe muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Quantas vezes nós estamos querendo fazer algo que nós não estamos preparados para isso? Então, se eu estou com minha caneca vazia, não consigo dar de beber ao meu próximo. Se ainda não conseguir certo equilíbrio, harmonia interior, convicção no que creio e falo, como passar uma mensagem de esperança, de confiança e de bom ânimo ao meu semelhante? Então, as pessoas demonstram dificuldades para os trabalhos pequenos, os chamados servicinhos, e que são muito importantes. Então, se nós ainda não conseguimos fazer grandes trabalhos, vamos fazer os pequenos. Nós começamos pelos pequenos primeiro. E todos temos uma tarefa importante, difícil, que é vencer quem? Nós mesmos. Qual é o trabalho maior que nós temos que fazer? De melhoria íntima. Esse é nosso, não é de mais ninguém. Então, nossas paixões inferiores, o melindre, a dificuldade de relacionamento, o orgulho, o egoísmo. Na verdade, a nossa tarefa mais importante e a mais difícil é a nossa própria transformação para melhor. Então, mudar a nós mesmos, afeiçoando-nos aos ensinos que já aceitamos teoricamente. Esse é o trabalho difícil, né? Que nós falar sobre doutrina espírita é fácil, praticá-la é difícil. Falar sobre a doutrina cristã, falar de Jesus, da moral evangélica que está inserido na nossa doutrina espírita, é muito fácil, mas colocá-la em prática, vivenciá-la é que é o difícil. E é esse que requer o quê? Requer o quê? O nosso trabalho íntimo, a nossa melhoria interior. Primeiro requer humildade para reconhecer que nós precisamos mudar. Se o doente não se reconhece como tal, não procura um médico. Consequentemente, não se trata. E a enfermidade não é debelada. Ensinamento muito claro no Espiritismo é este. Todos necessitamos de evolução espiritual, subir os degraus da escada do progresso. Estamos num mundo pouco evoluído e somos espíritos que estão muito longe dos patamares mais elevados da escala espiritual. Se nós formos olhar a escala espírita, nos coloca, que está no Livro dos Espíritos, nos coloca o quê? Que nós somos espíritos de terceira ordem. Muitas vezes, muitas situações que nós vivenciamos hoje ainda são basicamente características de espírito de terceira ordem. Algumas poucas na segunda ordem, e assim vai. Então, nós estamos aqui para crescer. Entretanto, mesmo com a clareza dos ensinamentos,
Muitos, né, se julgam sábios, bons. Quantos de nós? Se não, muitas vezes nos julgamos praticamente perfeitos, né? E nós temos que ter cuidado com esse tipo de situação, né? Porque muitas vezes nós achamos que por conhecer a doutrina espírita já estamos grandes conhecedores, que já temos tudo adquirido, e não. Nós só vamos adquirir, conquistar aquilo que nós nos propomos a vencer nas nossas dificuldades. Então, vai depender de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente exige a perfeição dos outros, mas não refletimos que nas nossas imperfeições. Então, o que nós precisamos primeiro? Nos preparar, né? Se quero chegar a um determinado ponto de uma cidade que não conheço, e se eu vou pedir informação a alguém, eu tenho que primeiro saber onde eu estou. Porque se eu não sei onde estou, como é que eu vou chegar ao lugar que eu quero? Assim fica difícil também na nossa evolução moral e espiritual, não é? Se eu não sei como eu estou, como é que eu vou melhorar o quê? Então, eu preciso entender como eu me encontro hoje para que eu possa desenvolver, né, aquilo que eu necessito para a minha mudança interior, para que eu esteja melhor, para que eu me prepare melhor. Porque se eu quero retornar ao mundo espiritual, e eu tenho certeza que eu sou um espírito, que estou aqui em momento evolutivo, mas que eu vou retornar à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, através da morte do corpo físico, eu tenho que saber como eu estou para eu estar melhor. E se eu quero melhorar para voltar para no mundo espiritual em uma condição melhor, eu tenho que melhorar e aproveitar a oportunidade hoje, né? Como é que eu vou combater o meu egoísmo? Como é que eu vou desfazer os melindres, o autoritarismo, né? O meu personalismo? Então, tudo isso nós vamos encontrar na doutrina espírita, que diz, né, que nós precisamos nos conhecer para que nós possamos nos melhorar. E com isso, nós vamos também fazer a nossa preparação. Se eu vou assumir um determinado encargo, uma determinada direção de trabalho, vou estar à frente de um determinado trabalho, eu tenho que me preparar para esse trabalho. Eu tenho que estar bem. Se eu vou trabalhar na evangelização na casa espírita, e nós vamos pautar na casa espírita porque nós estamos fazendo aqui um estudo espírita. Então, se eu quero estar como evangelizadora na casa espírita, eu tenho que conhecer a doutrina espírita em primeiro lugar, né? Eu tenho que conhecer o Evangelho de Jesus, porque eu vou ter que aprender a evangelizar e vou ter que aprender a me evangelizar, a conhecer o Evangelho. Então, eu vou precisar conhecer tudo isso. Tenho que observar aqueles que eu estou lidando no meu dia a dia, os meus evangelizantes. Quem são? Como se encontram? Como eu vou fazer uma melhor tarefa? Como é que eu vou desenvolver as tarefas próprias da evangelização para aquele meu público que eu vou estar lidando? E é assim que o Mestre Jesus fez conosco, é o nosso grande educador. Então, quando ele nos chama esses 12 apóstolos e diz para eles, não vão aos gentios e não vão aos samaritanos, ele está falando para que a gente não vá àqueles que nós não vamos poder entender a sua forma de pensar. Nós não temos o conhecimento para lidar com esse público. Então, nós precisamos ir àqueles que nós já temos o conhecimento. Então, ele fala, vão àqueles judeus que já não estão mais no judaísmo, de fato, que já estão separados desse judaísmo, mas que já o conhecem. Então, vão a ele, porque a base está feita ali, né? Então, durante algum tempo, esses discípulos se dedicam ao aprendizado junto ao Mestre. Espíritos de alto progresso espiritual. Fácil lhes for assimilar as lições que Jesus lhes ministrava diariamente, não só pelas palavras, como também pelo exemplo. Então, fortificados pela fé que Jesus lhe acendera nos corações, estavam preparados para continuar a obra evangélica que Jesus lhes confiara, né? Que lhe confiaria a esses discípulos. Então, a missão dos 12 apóstolos começa, pois, entre os próprios judeus, afastados do judaísmo, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
O trabalho com os gentios, as gentes, caberia em especial ao apóstolo Paulo de Tarso, em época posterior. Importa refletir um pouco mais sobre o sentido de ovelhas perdidas da casa de Israel, de caminho das gentes e cidade dos samaritanos, citados no texto evangélico. As ovelhas perdidas eram os judeus, afastados do judaísmo. Os caminhos das gentes são as comunidades gentílicas, cidade dos samaritanos é a Samaria, a capital do reino dissidente de Israel. Os israelitas eram naturalmente os indicados para primeiro receber o evangelho, dado ao longo preparo espiritual que a lei de Moisés os tinha submetido. Dirigindo-se a eles, os discípulos encontrariam um terreno propício à semeadura. Por quê? Porque eles já conheciam o quê? O Deus único. A história nos relata que muitos judeus estavam insatisfeitos com seus sacerdotes, marcadamente voltados para as práticas exteriores, com as intrigas religiosas existentes entre o clero e os membros do Sinédrio, com a servidão a Roma e os acordos políticos. Dessa forma, mantinham-se afastados das sinagogas. Existiam também judeus que já não se contentavam com as práticas do judaísmo oficial por julgá-las falsas, inadequadas ou sem sentido. Entre os últimos estavam os samaritanos, considerados dissidentes do judaísmo. Então, após o cisma das 10 tribos, Samaria, cidade dos samaritanos, se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. E os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão tão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Além do mais, os samaritanos somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Havia, sim, uma profunda divergência religiosa entre os judeus ortodoxos, que os consideravam heréticos. Então, por isso que Jesus fala, não vai também aos samaritanos. Por quê? Porque há uma divergência religiosa. Os discípulos não estariam aptos para fazer cumprir, Então, o caminho das gentes, eles representam no texto evangélico a comunidade desses povos gentílicos que viviam próximos aos judeus. E considerados pagãos, eram politeístas por formação cultural. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem o quê? Toda a humanidade. Então, se, portanto, Jesus diz aos seus discípulos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, que nada teria de caridoso, É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a acolherem a palavra que ali seria levada pelos discípulos. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para essa pesada tarefa. Extrapolando o sentido literal do texto, podemos dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas representavam as pessoas que, possuindo uma base de espiritualização, estavam perdidas porque não encontraram na religião que adotavam como norma de conduta resposta às suas indagações íntimas e aos seus anseios de crescimento espiritual. O caminho das gentes indica outro tipo de pessoas situadas em oposição às ovelhas perdidas da casa de Israel. São os materialistas, descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Encontram-se num estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem o sentido e nada mais desejam. São pessoas que ainda não estão habilitadas à verdadeira transformação espiritual por força do piso evolutivo em que se encontram. Entretanto, nós reconhecemos que entre estes podem surgir indivíduos decididos, dispostos a superar os limites impostos pela vida material. A cidade dos samaritanos simboliza os discutidores religiosos, os dissidentes e os polêmicos. Isso a gente transcendendo, O estudo levando para nosso entendimento que seria os gentios, quem seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são religiosos, mas que ainda não encontraram uma base sólida na sua crença. Então, eles precisam de algo que desperte essa fé que está ali, pronta para ser operada. Os gentios são aqueles que ainda não chegaram a esse ponto.
de entendimento, muitas vezes são materialistas, muitas vezes são aqueles que por orgulho ainda não querem entender as religiões, e existe a cidade dos samaritanos, que vai simbolizar aqueles discutidores religiosos, os dissidentes, os polêmicos, vivem à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. E entre eles também surgem os que impulsionam o progresso, que valorizam a união e a paz entre as criaturas. É claro que os samaritanos muitas vezes foram utilizados pelo próprio Jesus como aqueles que muitas vezes cumpriam, né, a lei de caridade e amor ao próximo, mas que são ainda aqueles que estão dissidentes. Então, é claro que os discípulos naquele momento não tinham o conhecimento suficiente, a experiência suficiente para chegarem até esses, né, esses dissidentes, a esses materialistas, e levar a doutrina de Jesus. Então, muitas vezes teria que começar da base, do princípio, né? Primeiro torná-los espiritualistas, para depois torná-los cristãos, né? A moral do Cristo é uma moral muito dura às vezes, né? Seguir Jesus não é fácil. Nós estamos aqui tentando ser seareiro da seara de Jesus. Não é fácil, nós estamos ainda nos preparando para sermos da seara de Jesus, e mesmo assim, quantas vezes a gente ainda não faz aquilo que o Mestre espera de nós, ainda não fazemos aquilo que nós estamos aprendendo teoricamente, mas ainda não vivenciamos em nossos corações aquilo tudo que nós aprendemos. Então, por isso que o Mestre fala, vocês ainda não estão preparados para essa tarefa. Então, vão primeiro aqueles que já conhecem, já têm conhecimento da lei de Moisés, que já têm conhecimento do Deus único. Para chegar até eles vai ser mais fácil do que começar com uma tarefa mais difícil. Então, assim é sempre na nossa vida. Em qualquer situação que a gente esteja, em qualquer papel que estejamos desempenhando no momento, nós precisamos nos preparar. E vamos nos preparar aos poucos, gradativamente. E conforme nós vamos vivenciando as experiências, vamos amadurecendo. Como espíritos que somos, nós vamos adquirindo a nossa maturidade espiritual aos poucos, né? E aí, continuando, ele fala para nós, Jesus nos fala, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, qualquer pregação, ela tem o sentido de despertar, de atrair o interesse de quantos estão predispostos a ouvir. Como Jesus, a pregação manifesta-se não só por palavras, mas principalmente pela irradiação de sua personalidade superior e, sobretudo, pelos exemplos que ele soube ilustrar, né? Porque hoje nós não estaremos aqui estudando os ensinamentos de Jesus se ele não tivesse sido o grande pedagogo, o grande educador, o preparador de mente, como nós, né? Então, nós estamos aqui hoje buscando seguir Jesus porque ele foi aquele que exemplificou a sua doutrina. Ele vivenciou o amor por nós em todos os momentos. Esteve entre todos nós, ainda espíritos com muitas dificuldades, mas nunca, em momento algum, nos deixou para trás. Só se nós não quiséssemos segui-lo, né? Mas em todos os momentos, Jesus nos convida para segui-lo. Em todos os momentos, Jesus nos convida para que nós nos modifiquemos. Mas só que esse caminho somos nós que temos que fazer. Assim também com o Espiritismo, a doutrina que é uma doutrina em que a base está na base evangélica, né? O Espiritismo ele veio para reviver os ensinos de Jesus, a fim de combater o materialismo, e não para retirar adeptos das religiões. Então, divulgar aos interessados, aos necessitados, os princípios espíritas, é dever dos que perceber o valor das suas respostas aos problemas da vida, a justiça e a sabedoria do Pai. Mas que essa divulgação ela seja feita apenas aos que demonstram algum interesse, visto que muitos ainda não estão preparados para essas verdades, por não haverem desenvolvido um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade cronológica,
e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Então, se nós formos lidar com aquele que ainda não quer ouvir, que tenhamos a paciência, né? E a caridade de dar tempo ao tempo. Então, todos os filhos de Deus que compõem a humanidade da Terra, um dia se renderão voluntariamente às verdades divinas e respeitarão as escolhas de cada um. E respeitar, né, as escolhas de cada um é compreender Deus, que respeita o livre-arbítrio de cada um, porque sabe que as suas leis sábias e misericordiosas os levarão ao seu destino de perfeição e felicidade. E aí Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, esclarece que hoje, ao contrário do tempo de Jesus, em que tudo era circunscrito e localizado, voltamos a isso, tá? As ideias se universalizam e espiritualizam com rapidez. Assim, o espiritismo, não sendo privilégio de nenhuma nação, nem gentios, um povo à parte, mas apenas opinião de muitos em toda parte. Os princípios espíritas, pouco a pouco, irão se infiltrando nas mentes e corações dos homens, através da razão e da maturidade do senso moral, porque se constituem verdades que acabaram por ser apreendidas pela maioria dos homens. E é isso que nos está realmente colocado, que todos nós vamos amadurecer, aprender, evoluir como espíritos que somos. Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos e que Jesus possa continuar envolvendo a cada um de nós. Vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a todos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Envolva, Pai amado, a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós possamos alcançar a paz, a tranquilidade em nossos corações e ter as nossas mentes em paz e harmonia pelo dever cumprido. Jesus amigo, que o Senhor possa estar presente a envolver a cada um de nós, hoje e sempre. Obrigada por tudo, graças a Deus. Então, que tenhamos muita paz e um ótimo dia para todos, né? E que tenhamos um 2024 melhor do que foi 2023, porque nós estaremos nos melhorando a cada dia. Muita paz a todos. Muito obrigada. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!